SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao livro Obras Póstumas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuí o mal com o bem. 1. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não fazem assim? Eu vos digo que a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. Que Jesus então abençoe a nossa manhã de estudos, que Jesus abençoe o nosso SEAP. Permita, Senhor, que o nosso Kardec nos inspire no livro que ele escreveu. Ele, com os seus enviados desta casa de amor, o altivo, e a todos os nossos irmãos que se fazem presentes, da direção da nossa casa junto a nós. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a permissão a Jesus e a Deus acima de tudo, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Ô Carmen, vê se você não pode me ajudar aqui hoje. Então o professor, eu preciso falar com ele. Tá. Teoria da beleza. A beleza é uma coisa convencional e relativa a cada tipo? O que constitui a beleza para os certos povos não é para outros uma horrenda feiura? Os negros se consideram mais belos que os brancos, e vice-versa. Neste conflito de gostos, haverá uma beleza absoluta e em que ela consiste? E em que ela consiste? Somos realmente mais belos que os hotentotes e os cafres? E por quê? Esta questão, que à primeira vista parece estranha ao objeto dos nossos estudos, entretanto a eles se prende de uma maneira direta e toca o futuro da própria humanidade. Ela nos foi sugerida assim como sua solução para a seguinte passagem de um livro muito interessante e bem instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de Charles Richer. Então ele está falando aqui vai continuar aqui nas páginas seguintes da beleza. Às 10 ali, só tem 15 minutos, dá tempo de você ir para lá. O estudo que eles estão fazendo lá, você está fazendo aqui. Vai acabar, vai para lá. Senta aí mesmo. Ali filma bem, não filma ali do lado? Pode sentar aí mesmo. Então a nossa irmã Carmen vai dar continuidade aqui ao estudo sobre a teoria da beleza. Pode ler de novo ali o primeiro e o segundo parágrafo. O autor, que é Charles Richer, se dedica a combater a opinião da degenerescência. Enquanto a Carmen se ajeita, eu só vou passar para vocês que nos ouvem à distância
que hoje, a data de hoje, 18 de abril, nós comemoramos o Livro dos Espíritos. Vai lendo para você comentar esses dois aí. O Livro dos Espíritos. Então, no dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, nós homenageamos hoje o Livro dos Espíritos. E não podemos deixar de homenagear Allan Kardec, né, o nosso pedagogo, o nosso mestre. Então, que Deus abençoe e ajude o nosso mestre Kardec. Vou passar aqui então para a nossa querida irmã o estudo de hoje. Bom dia a todos. Está funcionando, Thiago? Bom dia a todos. Então eu vou dar continuidade aqui hoje. Começou aqui um novo capítulo, né, da obra Os Póstumos, de Allan Kardec. E nós vamos continuar estudando aqui, fazer leitura. Preciso dar uma atenção a uma pessoa que chegou a casa e eu vou dar continuidade aqui. Vocês desculpem eu começar de novo para eu poder me situar, tá? Teoria da beleza. Olha que coisa interessante, né? A beleza é uma coisa convencional e relativa a cada tipo. O que constitui a beleza para certos povos não é para outros morrenda feiura. É bem interessante isso, né? Que isso depende. Tem povos que acham que fica muito lindo, né, alargar os lábios, as orelhas, né? A gente via muito isso nos nossos índios, os chucarramães, na época do nosso Raoni, chamaram muita atenção. Ele até um cantor inglês, o Sting, esteve no Brasil, conheceu o Raoni, levou ele para a Europa, né? E esse povo tinha por beleza, né, os homens, só os homens, as mulheres não, eles alargavam os lábios com madeira. Começava com uma madeirinha, um toquinho de madeira pequenininho e depois ia aumentando. Os negros se consideram mais belos que os brancos, e os brancos a mesma coisa, se consideram mais belos. Nesse conflito de gostos, haverá uma beleza absoluta? Em que ela consiste? Somos realmente os mais belos que os hotentotes e os cafres? Por quê? Esta questão, à primeira vista, parece estranha ao objeto dos nossos estudos. Entretanto, a eles se prende de uma maneira direta e toca o futuro da própria humanidade. Ela nos foi sugerida assim como sua solução pela seguinte passagem de um livro muito interessante e bem instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de Charles Richard. O autor se dedica a combater a opinião da degenerescência física do homem, desde os tempos primitivos. Refuta vitoriosamente a crença na existência de uma raça primitiva de gigantes e empenha-se em provar que, do ponto de vista da força física e do talho, os homens de hoje valem como os antigos, se é que não os ultrapassam. Passando a beleza das formas, ele se exprime assim nas páginas 41 e seguintes, página 41 e seguinte do livro dele, né, do Charles. Então ele afirma que havia raças de gigantes e
qual era, e falava que do ponto de vista da força e do talhe, os homens de hoje valem como os antigos, se é que não os ultrapassam. Vamos ver o que ele diz aqui na página 41, né, do livro dessa pessoa, do Charles, né, desse escritor. No que toca à beleza do rosto, a graça da fisionomia, a este conjunto que constitui a estética do corpo, a melhoria é ainda mais facilmente constatada. Então, o que ele está dizendo? Que conforme nós vamos evoluindo, a nossa beleza também. Então, parece que para ele que o ser humano, conforme a sua evolução, ele vai melhorando a sua fisionomia, né? Do corpo, da face. Basta para isso lançar um olhar sobre os tipos que as medalhas e as estátuas antigas nos transmitiram intactos através dos séculos. A iconografia de Visconti e o Museu do Conde de Clairol são, entre vários outros, duas fontes onde é fácil aurir os elementos variados desse estudo interessante. O que primeiro atinge esse conjunto de figuras é a rudeza dos traços, a animalidade da expressão, a crueldade do olhar. Sente-se com um arrepio involuntário que se tem diante de si gente que o cortaria sem piedade, em pedaços, para dar de comer às suas moreias. Assim como o fazia Polion, rico apreciador de boas iguarias de Roma e familiar de Augusto. O primeiro Brutus, Lúcius Június, aquele que mandou cortar a cabeça de seus filhos e assistiu com sangue frio ao suplício de ambos, assemelha-se a uma fera. Seu perfil sinistro toma da águia e do mocho o que esses dois carniceiros do ar têm de mais feroz. Ele está comparando aqui esse Brutus, né, esse personagem aqui, a aves de rapina, aves que se alimentam de outros animais, né? Vendo, não se pode duvidar de que não tenha merecido a vergonhosa honra que a história lhe confere. Se ele matou seus 2 filhos, teria certamente estrangulado sua mãe pelo mesmo motivo. O segundo, Brutus Marcus Júnior, que apunhalou César, seu pai adotivo, precisamente na hora em que este mais contava com seu reconhecimento e seu amor, lembra nos seus traços um tolo fanático. Ele não tem nem mesmo essa beleza sinistra que o artista descobre frequentemente nessa energia excessiva que leva ao crime. Então ele está se referindo aqui a personagens da história, e esses personagens eles têm construídos, né, estátuas desses personagens, pessoas que viveram realmente no nosso planeta. E ele diz, né, ele está falando aqui, se referiu agora a Brutus, que é o Marcos Júnior, o anterior era o Lúcio Júnior, era outro. E o Brutus, né, a história conta, ele apunhalou César no momento em que outros também o apunhalavam. César, como a gente lembra, né, foi um imperador de Roma, muito famoso, muito importante, porque ele conseguiu expandir, né, o território romano
com seu poderoso exército. Era considerado um grande homem, um homem poderoso. Ele era um imperador de Roma na época, mas tinha, como sempre, né? A gente sabe que a história conta e até hoje é assim. Ele tinha muitos que o amavam, que o idolatravam, que fariam tudo por ele, mas tinha aqueles que em segredo, né, se uniam para tentar fazê-lo cair, para impedi-lo. O ciúme, o desejo de tomar o lugar dele, essas coisas que são bem comuns, embora faça muito tempo, né? Muitos milhares de anos isso, mas o ser humano ainda tem isso bem firme, né? Como que eu vou dizer, nas suas atitudes, né? Nós ainda somos muito imperfeitos. O Brutus não era filho biológico de César, ele era um rapaz que foi criado. César criou o Brutus com todo carinho, como um filho realmente. E existe até aquela frase, né, que dizem que ele falou, eu não posso garantir. Os outros senadores envolveram César naquele dia e todos esfaquearam César. E ficaram esperando que Brutus também o esfaqueasse. E Brutus também o esfaqueou e César comentou: até tu, Brutus, ficou chocado porque era filho dele, né? Foi criado como filho. E ele, o autor aqui está dizendo que Brutus foi imortalizado numa estátua com uma imagem, né, de um tolo fanático, né, de uma pessoa com uma fisionomia brutal. É óbvio, né, se ele cometeu um crime, o artista vai pegar essa vibração que aquela pessoa auriu naquele momento para poder se utilizar da feitura da estátua, né? Cícero, vamos dar continuidade aqui, o que está escrito lá no livro desse Charles, né? Charles Richard, que o autor está se referindo. Cícero, o brilhante orador, o escritor espiritual e profundo, que deixou uma grande lembrança de sua passagem neste mundo, tem um rosto esmagado e comum que devia torná-lo muito menos agradável de ver do que de ouvir. Júlio César, o grande, o incomparável vencedor, o herói dos massacres, que fez sua entrada no reino das sombras com um cortejo de 2 milhões de almas que ele para lá havia enviado, era tão feio quanto seu predecessor, mas de um outro gênero. Seu rosto magro e ossudo, colocado sobre um pescoço comprido, enfeitado por um gogó saliente. O gogó é essa protuberância que a maioria dos homens fica bem à vista, né? As mulheres normalmente não têm. É uma que fica aqui na nossa laringe, né? É um crescimento dessa área que torna a voz do homem até diferenciada da mulher, né? Então, continuando aqui, ossudo colocado sobre um pescoço comprido, enfeitado por um gogó saliente, o faz parecer muito mais um grande Gilles. Vamos ver quem é Gilles ou Gilles, né? Um dos tipos de comédia burlesca francesa, espécie de Pierrot tolo e poltrão que Vantot representou num quadro notável que se encontra no Museu do Louvre. Então está comparando aqui o Júlio César com esse
Pierrot é tipo um palhaço, né? É um personagem de uma história, lá, de uma comédia teatral que se apresentava na França. Forasteiro de um forasteiro do que um grande guerreiro. Então aqui Kardec, esse autor está dizendo que provavelmente, né, o César, quando entrou no mundo espiritual, ele foi seguido por um cortejo de milhões de almas, pessoas que ele massacrou, né? Como é que ele aumentou as terras de Roma, né? As posses de Roma, massacrando povos de bárbaros. Ali na Europa, naquela época, tinha os saxões, tinha os gauleses, né? Então ele foi expandindo essas terras, massacrando os povos, né? Oprimindo. Era a forma que ele tinha. Ele não se preocupava em trazer aquelas pessoas para junto dele, para ajudar, porque Roma realmente era bem mais desenvolvido em relação aos outros povos, né? Aí ele vai falar agora de Galba, Vespasiano, Nerva, Caracalla, Alexandre Severo, Balbino. Não eram apenas feios, mas horrendos. É com dificuldade que neste museu dos antigos tipos de nossa espécie pode-se encontrar aqui e ali algumas figuras a saudar com um olhar simpático. A de Cipião, o africano, de Pompeu, de Cômodo, de Heliogábalo, de Antino, o pequeno de Adriano, são deste pequeno número. Sem serem belas no sentido moderno da palavra, estas figuras são, entretanto, regulares e de um aspecto agradável. Então ele está se referindo a esses primeiros personagens aqui. São pessoas que viveram sobre a Terra, tá, gente? Ele está descrevendo estátuas que ele observou de tipos físicos de pessoas que povoaram, né, estiveram vivos sobre o nosso planeta. Então, o Galba, Vespasiano, Nerva, ele diz que são horrorosos, né? São personagens bem esquisitos. Ele chega a usar o termo horrendos. Agora, o Cipião, que era um chefe africano, né, um grande chefe africano, Pompeu, Cômodo era também um chefe romano, Heliogábalo, Antino, o pequeno Adriano, são desse número. Eles não eram belos ainda, né? Mas eram pessoas que tinham uma figura de um aspecto agradável, né? Não eram assim considerados por ele horrendos, eram normais, digamos assim. As mulheres não são melhor tratadas do que os homens. Agora ele começa a estudar as feições femininas de mulheres que viveram nesse período sobre a nossa terra. E dão lugar às mesmas observações. Lívia, filha de Augusto, tem o perfil contudo de uma fuinha. Olha que maldade, coitada da Lívia, né, gente? Ele está sendo bem cruel. Agripina dá medo de ver. E Messalina, como que para confundir Cabanes e Lavater, parece com uma gorda serviçal, mais amante da boa sopa do que de outra coisa. Então vamos ver aqui essa observação aqui que o Kardec colocou. Cabanes, Jorge, é um médico francês, nascido em Poznań, amigo de Mirabeau
e discípulo de Codilar. Publicou um tratado do físico e do moral do homem, que teve uma grande ressonância. Então ele falou que essas três personagens, essas três mulheres eram horrorosas, né? Isso ele está ali estudando as feições, ele não esteve com essas pessoas, tá? Ele é mais contemporâneo nosso, ele está fazendo um estudo no livro dele. Os gregos, é preciso dizer, são geralmente menos mal talhados do que os romanos. Olha, ele está achando os gregos mais bonitos. Os rostos de Temístocles e de Milcíades, entre outros, podem ser comparados aos mais belos tipos modernos. Quer dizer que esses gregos, eles tinham feições tão bonitas que ele podia comparar a pessoas mais modernas. Porque ele, não esqueça, ele disse lá no início que as pessoas do passado eram muito mais feias, né? Mais grosseiras, com rostos muito esquisitos para a época moderna, né? Mas Alcebíades, este ancestral tão longínquo dos nossos Richelieu e Lazan, cujas proezas galantes enchem por si só a crônica de Atenas, como Messalina, tem bem pouco do físico que corresponde a seu cargo. Ao ver seus traços solenes, sua testa refletida, poder-se-ia tomá-lo muito mais por um jurisconsulto agarrado a um texto da lei que pelo audacioso cômico que se fazia exilar em Esparta, unicamente para trair este pobre rei Ágis e vangloriar-se de ter sido o amante de sua rainha. Então ele está comparando esse... deixa eu voltar aqui, gente, que eu já me esqueci. Tanto Alcebíades, né, que é o ancestral longínquo dos nossos Richelieu e Lazun. Richelieu e Lazun era o marechal de Lazun, Antonin Bompard, marechal francês, nasceu no castelo de Lazun, personagem que desempenhou um papel audacioso na corte de Luís XIV e se perpetuou como um dos modelos de cortesão hábil. Casou-se com a prima irmã de Luís XIV. Então ele está dizendo que esse Alcebíades aí, ele parecia mais um jurisconsulto agarrado a um texto de lei do que pelo audacioso cômico que se fazia exilar em Esparta. Provavelmente era um cômico, né? Então ele não tinha muito a cara de um cômico, né? Qualquer que possa ser a pequena vantagem concedida neste ponto aos gregos sobre os romanos, quem quer que se dê ao trabalho de comparar esses velhos tipos com o dos nossos tempos, reconhecerá sem esforço que o progresso se fez nesse sentido, como em todos os outros. Ele está dizendo que o progresso não só intelectual, tecnológico, arquitetônico, de engenharia, o progresso do aspecto físico das pessoas, né? Então ele reconhecerá sem esforço que o progresso se fez neste sentido como em outros. Apenas será bom não esquecer nesta comparação de gregos com romanos, que se trata aqui de classes privilegiadas, sempre mais belas que as outras, e que, por conseguinte, os tipos modernos, a se contraporem aos antigos,
deverão ser escolhidos nos salões e não nas pocilgas. E está querendo dizer que as pessoas com posses, né, melhores alimentadas, mais bem vestidas, logicamente seriam sempre mais agradáveis à visão, né? Pois a pobreza, em todos os tempos e sob todos os aspectos, nunca é bela. Ela é precisamente assim para nos envergonhar e nos forçar um dia a nos libertarmos dela. E está sendo aqui meio preconceituoso, gente, mas é um autor, provavelmente do século XIX, ele está querendo dizer que a pobreza, lógico, a pessoa não come, não se alimenta, tem uma vida horrorosa, uma vida muito difícil, né? A pessoa não tem qualidade de vida, não tem uma boa casa, às vezes dorme no meio da rua, não toma banho, né? Não tem boas vestimentas. Isso não é verdade. A gente sabe, né, hoje em dia, que mesmo em ambientes de muita pobreza, a gente vê pessoas belíssimas, belíssimas, mas pela condição dela de não ter as necessidades básicas atendidas, a pessoa às vezes tem um cabelo mal penteado, né? Os dentes, muitas vezes, vai se perdendo os dentes por não ter acesso a dentista. Estou falando de hoje, tá, gente? Naquele tempo não era assim. Então ele está dizendo que a pobreza torna as pessoas mais feias. Não quero, pois, dizer, muito longe disso, que a fealdade, a feiura, desapareceu inteiramente de nossas frontes e que a marca divina se encontra, enfim, sob todas as máscaras que velam uma alma. Ou seja, não importa se a pessoa é feia ou bonita, a divindade, Deus está por trás de todos os corpos, está ali em nossa alma. Não importa se a pessoa é feiozinha, se é bonitinha. Ah, é bonitinho, então é bonzinho. Isso aí está totalmente errado. Não tem nada a ver. É isso que ele está dizendo. E a divina, a marca divina se encontra, enfim, sob todas as máscaras que velam uma alma. O que é a máscara que vela a alma? O corpo, né? Longe de mim uma afirmação que poderia tão facilmente ser contestada por todo mundo. Minha pretensão limita-se somente a constatar que num período de 2000 anos, tão pouca coisa para uma humanidade que tem tanto para viver, a fisionomia da espécie melhorou de uma maneira já sensível. Então ele continua lá o estudo dele, ele vem estudando a evolução da beleza dentro dos humanos, né, nós aqui na Terra. E isso aí, gente, a gente é fácil, se for pensar na questão da evolução, se nós lembrarmos dos seres primitivos, né, os homens das cavernas, eles se achavam belíssimos, né? Mas se a gente encontra um deles na rua, a gente vai sair correndo, porque eram seres mais grosseiros, eles tinham que ser assim. Como que eles iam sobreviver, né, num planeta cheio de dificuldades, de muito frio, de muito calor, de seca, morando em cavernas, tendo que caçar animais perigosos, muito maiores que eles, às vezes, se utilizavam das peles para se cobrir. Gente, naquela época não tinha shampoo, né? Não tinha cabeleireiro, eles tinham mais pelos sobre os corpos, a fisionomia do rosto era grosseira porque era preciso que fosse assim. Imagina eu me pegando, não sou bela não, tá, gente? Não estou falando isso não, mas eu
o físico que eu tenho, se me jogam lá no mundo primitivo, eu tô ferrada. Eu vou morrer em poucas horas. Eu não vou conseguir fugir de um tigre dente de sabre. Eu não vou. Primeira batida numa pedra, eu vou quebrar minha perna. Né? Então eles eram mais fortes, eles eram mais baixos, a musculatura era muito maior, muito mais forte, mais densa. A ossatura da mandíbula também, porque eles se alimentavam de tudo que era possível, inclusive de animais já mortos. Né? Então eles roíam ossos. Se eles tivessem meus dentes, coitado, ia cair tudo em uma semana. Né? Eles precisavam ter a pele mais grossa, mais pelo para proteger do calor, né? Uma cabeça, um pescoço largo, isso tudo é força para levantar pedras, tocos. Então é isso que ele está dizendo, né? Então, tão pouca coisa para uma humanidade de 2000 anos que tem tanto para viver, a fisionomia da espécie melhorou de uma maneira sensível, ele tem razão. Creio, além disso, que as mais belas figuras antigas são inferiores àquelas que podemos cotidianamente admirar nas nossas reuniões públicas, em nossas festas e até no trânsito das ruas. Se eu não temesse ferir certas modéstias e também excitar certos ciúmes, sem exemplos conhecidos de todos no mundo contemporâneo, confirmariam a evidência do fato. Os adoradores do passado têm constantemente a boca cheia com a sua famosa Vênus de Médicis, que lhes parecia o ideal de beleza feminina, e não percebem que essa mesma Vênus passeia todos os domingos pelas avenidas de Arles, em mais de 50 exemplares, e que há poucas de nossas cidades, particularmente entre as de Mide, que não possuam algumas. Então ele está dizendo que na época dele existem várias mulheres comuns, pessoas do povo, né? Que andam nas ruas, que têm aquela aparência da Vênus. Né? Quem já pôde observar essa estátua é realmente muito bonita, é muito singela, uma beleza simples até. Não é exótica, lógico que o autor provavelmente se inspirou em alguma mulher da época dele. É muito bonita mesmo a estátua. É feminina, é delicada, um cabelo muito bonito. E ele está dizendo que ali na cidade dele tem um monte de moças assim. Em tudo o que acabamos de dizer, não comparamos nosso tipo atual, senão aquele dos povos que nos precederam de apenas alguns milhares de anos. Se, porém, remontarmos mais longe nas idades, penetramos nas camadas terrestres onde dormem os despojos das primeiras raças que habitaram o nosso globo. Eu acabei de falar, os homens primitivos. A vantagem a nosso favor se tornará, neste ponto, sensível em qualquer negação a este respeito. Que qualquer negação a este respeito se dissipará por si mesmo. Sob esta influência teológica que detivera Copérnico, Ticho, Brahe, que perseguiu Galileu e que nestes últimos tempos obscureceu por um instante o gênio do próprio Cuvier, a ciência hesitava em sondar os mistérios das épocas antediluvianas. A narrativa bíblica, admitida ao pé da letra, no seu sentido mais estreito, parecia ter dito a última palavra de nossa origem e dos séculos que nos separam dela. Mas,
a verdade impiedosa nos seus acréscimos acabou por romper a casaca de ferro na qual se queria aprisioná-la para sempre e para pôr a nu formas até então ocultas. Está querendo dizer que quem lê a Bíblia, na Bíblia diz que é ali que se origina a humanidade. Né? É naqueles tempos, né, de Adão, de Eva, de Noé, de todos esses personagens bíblicos, que ali que se inicia a humanidade, né? Mas ele aqui está dizendo que não. A gente sabe bem que, como eu falei, existiu o tempo primitivo, muito primitivo. O homem que vivia antes do dilúvio, olha aqui, está falando da época lá na Bíblia, a história de Noé, na companhia dos mastodontes, dos ursos das cavernas e outros grandes mamíferos, eu citei o tigre e dente de sabre, hoje desaparecidos, o homem fóssil, numa palavra, tanto tempo negado, foi encontrado afinal, e sua existência coloca fora de dúvida, ou seja, a humanidade não começou nos tempos bíblicos, a humanidade começou nos tempos primitivos. A gente tem várias coleções de ossos, de artefatos descobertos em terrenos de pesquisa arqueológica. Já foram até bem primitivo mesmo, seres que ainda lembram bastante os símios. Né? Tem um personagem, não preciso lembrar de um. Tem um que ficou famoso, é uma fêmea, chamado que o cientista, né, descobridor dos ossos desse espécime, botaram o nome de Lucy. Parecia um símiozinho, só que ela tinha ele estudou os ossos, né, o esqueleto desse exemplar humanoide, e ela andava ereta, já andava em pé, já tinha descido das árvores, né? Os trabalhos recentes dos geólogos, particularmente os de Boucher e Perkins, de Philippe e de Lyell, permitem-nos agora apreciar os caracteres físicos deste venerável avô do gênero humano. Ora, apesar dos contos imaginados pelos poetas sobre a beleza original, apesar do respeito que lhe é devido, como ao antigo chefe de nossa raça, a ciência é obrigada a constatar que ele era de uma fealdade prodigiosa. Está falando dos homens primitivos. Deixa eu ver. Vai se estender bastante. Gente, infelizmente terminou o horário do curso. Nós temos 5 minutinhos ainda, mas se eu for continuar lendo, é muito grande o próximo parágrafo e eu vou atrapalhar o horário. A gente tem o horário certinho aqui para cumprir. Então, eu vou parar aqui na página, Tiago, você nota? Na página 169. O último parágrafo, são 3 linhas só. Seu ângulo facial não ultrapassava 70 graus. Muito interessante, né, gente? Eu adorei estar aqui com vocês. Vocês perdoem a pequena confusão aqui no início, mas esse livro é muito bom, traz muitos ensinamentos para todos nós. Então agora vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, que nos permitiu todos esses ensinamentos, esteve conosco sobre a terra há mais de 2000 anos e prometeu, né,
que enviaria esse conforto a nós, esses ensinamentos maravilhosos que abrem os nossos horizontes. Vamos agradecer muito a Kardec, muito, ao nosso querido Kardec. E como o Newton bem lembrou, obrigada, Kardec, pelo lançamento do seu primeiro maravilhoso livro, esse compêndio sobre a vida que nos explica como devemos agir em nossas vidas, que é o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Agradecemos a toda a espiritualidade amorosa que pacientemente nos envolve, nos inclui, nos auxilia em todos os trabalhos, estudos. E agradecer ao nosso amado dirigente, seu altivo, tão amoroso com todos nós. E em nome de Jesus, em nome do amor que nos envolve e vibra nessa casa, e acima de tudo, a Deus, nosso Pai, tanto amor, essa fonte eterna de amor a todos nós, vamos agradecer muito. Obrigada, Senhor. Que possamos dar por encerrado um estudo sobre obras póstumas de Allan Kardec. Graças a Deus.